Enfim, é uma série de fatores que aconteceram no jogo de hoje, mas que motivam muito o Flamengo. O Flamengo jogou muito bem, não só o início do jogo, mas também soube controlar o primeiro, o segundo tempo. E o São Paulo, o Rogério vai ter que trabalhar bastante a cabeça dos jogadores, porque é um resultado dentro da sua casa, com mais de 40 mil pessoas no estádio, e mexe com o ambiente do São Paulo, porque é um resultado impactante. E antes de ir para o Silas, só como a gente vai rever essas imagens que a gente está vendo agora, preste atenção nesse segundo gol. Sai com o goleiro. Sim. Né? É uma bola que vem cruzando todo o meio de campo e só quando chega lá que o São Paulo começa a correr. Aí fica difícil. Mas aí é o seguinte, é o São Paulo... Com 10, hein? Com 11, hein? Não tinha 10 isso, ainda com Sim. 11. É o São Paulo que não entrou no jogo nos primeiros minutos ou um Flamengo que voltou a ser aquele Flamengo malvado de sempre, hein, Silas? Fala, Bruno. Um abraço para você, Calçade, Fábio Luciano, fã do esporte. Tô com esse meio sorriso no rosto aqui, mas tô muito na bronca, Bruno. Por favor, o que é isso? Eu acho que começa com o Rogério, né, Bruno? O Rogério, no jogo contra o Fortaleza, quando ele faz a substituição de tirar o Igor Vinícius, ele já coloca o Marquinhos lá, na defesa do gol. Numa jogada assim, numa jogada totalmente infantil da defesa do São Paulo. Se você tem Orejuela no banco, se você tem Igor Vinícius no banco, você está voltando com o Diego Alves. Qual a necessidade de você entrar com o Diego Costa de terceiro zagueiro pela direita e Marquinhos aberto lá, um canhoto, que se a gente lembra bem, quando foi o grande jogo do Marquinhos contra o Racing lá na Argentina, o Racing empatou na Libertadores aqui no Morumbi 1-1, a gente estava cobrindo esse jogo, ninguém achava que o São Paulo fosse ganhar do Racing na Argentina, o São Paulo foi lá e encaixou 3-1 no Racing, um jogaço do Marquinhos, jogando onde? Do meio para a esquerda. Do meio para a esquerda, arrebentando. Então, começa por aí. Eu acho que começa pela escolha errada do Rogério Ceni, nessa de colocar o Marquinhos aberto lá do lado direito, como ala. O Marquinhos, para mim, tem que ser o substituto do Rigoni, tem que ser o substituto do Luciano, tem que ser o substituto do Caleri, o cara que vai dar velocidade, e que os meias vão achar ele por conta da velocidade. De ala, não vejo, com o Igor Vinícius e o Orejuela no banco. Depois, eu acho que alguém precisa conversar com o Lisieiro. O Fábio Luciano pontuou aí a questão, não sei se foi o Fábio ou se foi o Calçade, a questão do Miranda, que o Miranda poderia ter, assim, 20 segundos de jogo, fazer uma opção melhor, de repente atrasar para o Volpi, dar um balão lá na frente, sabe? Mas o Lisieiro, cara, alguém precisa conversar com ele, porque já não é a primeira vez que acontece isso, sabe? O ideal é amadurecer e aprender com os erros dos outros, mas quando é com você, cometer o mesmo erro toda hora, eu acho que não dá. Então, assim, eu acho que o São Paulo está pagando por isso, agora vai ficar muito complicado, e o Flamengo não tem nada a ver com isso. Renato Gaúcho fez muito bem em optar por Bruno Henrique, Gabigol, e o Michael, que a gente deve falar muito dele ainda, né? Mas ele está voando. E o São Paulo, né, acredito que aquela saída, que foi uma saída com a posse lá no fundo do campo, e o Flamengo pressionando, é a tentativa de uma saída dentro da ideia de jogo que o Rogério quer que o São Paulo tenha, que mesmo pressionado, por que se sai lá do fundo? Porque o adversário vem te pressionar. Quando o adversário sai, vem todo mundo. Se os zagueiros ficarem lá na grande área e o time ficar dividido, é muito melhor para quem está sendo atacado, porque você vai jogar nesse espaço. Então, você tem que compactar o adversário, ele tem que subir. E essa é a ideia de quando você sai no fundo, tocando a bola. Você vai buscando o teu jogo e induzir e conduzir o adversário para aquilo que você quer. Tá. Mas ali foi um sono. Na entrada da grande área, a bola do Lisieiro, você está sendo pressionado. Do outro lado, acho que o grande ponto do Flamengo é... Quando a gente está falando aqui até agora de comportamentos também. Sim. Como o São Paulo entrou no jogo e como entrou o Flamengo. O Flamengo entrou... o Flamengo tem uma final de Libertadores. Em algum momento, e já chegou a hora... Não é só recuperar os jogadores. O que está fazendo o Flamengo? Tentando recuperar fisicamente seus jogadores. Mas ele precisa, como time, voltar a produzir. E ali, tirando os dois laterais e o goleiro, você tinha uma formação do Flamengo espetacular. Sim. Porque não tinha Arrascaeta, mas tinha o Michael, que está entregando muito. Então era Gabigol, Bruno Henrique, Michael, Everton Ribeiro, Arão, Andrés e... Era uma equipe que, nesse setor, você não pode dizer, não se conhece, é um time super afinado com um jogador que o Flamengo, os caras confiam demais nele. E ele entrega muito, que é o Michael, que foi muito bem, e o Bruno Henrique também, com passes, fazendo gol. Esse Flamengo
tem um pouco de conexão com a final da Libertadores, que tem que entregar agora para levantar a torcida, trazer de volta e restabelecer a confiança do time. E levanta. Nossa, se levanta. Dá confiança, Fábio. A gente vai ver até algumas imagens depois, pessoal, da torcida do São Paulo ao vivo saindo do Morumbi, tá? Vamos ver a movimentação, como é que tá por lá. Mas essa goleada dá quanto de confiança pro Flamengo para daqui 13 dias, 13, certo? 13 dias jogar a final de Libertadores. Bruno, é uma confiança em construção, né? Então tem alguns jogos ainda pela frente, né? Alguns dias para a final da Libertadores, mas ela traz uma confiança muito grande no momento, né? Porque o Flamengo vinha tropeçando, o Flamengo vinha vencendo com atuações um pouco abaixo do esperado, e hoje o Flamengo teve uma atuação muito bacana para o torcedor, né? Então foi um time que marcou muito forte, então assim, o Flamengo tem muita técnica, né? Então os jogadores são muito qualificados, só que o torcedor também cobrava um pouco dessa intensidade de marcação, essa marcação sob pressão que o Flamengo fazia, e hoje tudo funcionou, né? Então assim, se deu tudo errado para o São Paulo, para o Flamengo deu tudo certo, né? Então assim, a marcação encaixou e proporcionou gols do Flamengo, o Flamengo teve jogadores que estavam sendo cobrados pelo torcedor, o Everton Ribeiro, por exemplo. Era um jogador que era questionado. Pô, o Everton não está jogando tão bem, o Everton está abaixo, depois que vai para a seleção, que foi para a seleção, de repente não está conseguindo render. E o Everton teve uma atuação muito interessante hoje, né? Então ele é um jogador super inteligente, mas que hoje teve o drible, teve o achar o companheiro em uma posição melhor. O Andreas teve bem também. O Flamengo, muitas vezes, um jogador a mais, mas jogou com 2 jogadores quase no meio de campo, né? Então, com o Arão, o Andreas um pouco mais adiantado e o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e Michael quase como atacantes. Então, assim, o Flamengo vai poder utilizar isso em outros jogos mais complicados, talvez, com 11 contra 11, ninguém sabe. Mas pelo placar e pelo que foi apresentado, isso traz uma confiança muito grande. O Renato também estava um pouco pressionado. Pô, esse time do Flamengo tem que jogar um pouco melhor. Então, hoje ele conseguiu. Agora, o manter, né? É o que a gente espera, né? O torcedor do Flamengo espera, que o Flamengo mantenha esse nível de atuação, que o time evolua, né? Que o time comece a colocar jogadores, os jogadores titulares pensando na decisão da Libertadores, né? Teve problemas de lesão hoje, o Rodrigo Caio saiu machucado, o Davi Luiz, o William Arão, enfim. Mas foi um time diferente hoje do que a gente estava acostumado a ver. Foi um Flamengo mais vibrante, com mais intensidade de marcação e muito efetivo na frente. Mas assim, você falou de uma coisa que a torcida vinha cobrando. Por que o Flamengo não marca mais? Por que o Flamengo não tem a intensidade que tinha antes? Será que o Renato não presta? Será que o Gabigol desaprendeu? Tem uma questão muito simples, Calçade. O time estava cansado. Exato. Bastou não jogar um jogo, bastou poupar o time em um jogo no meio de semana, que em 3 minutos você já vê a diferença. Se a gente não tiver isso no radar, assim, o tempo todo, a gente precisa ter no radar. Porque às vezes você está cobrando demais o jogador e ele está jogando ali, quarta, domingo. É claro que o Flamengo está recuperando e também essa cobrança, mas os caras não estão jogando, alguns. Eu sei, mas quem não está jogando não vai voltar 100%. Não, e não é nem quarta e domingo, não é nem quarta e domingo, é segunda, quinta e domingo. Não, o Flamengo, e aí terça e sexta o Flamengo tem uma quantidade de jogos absurda num curto período. Então, assim, você tem que rodar o time, ele tem que escolher. Eu acho que o Rogério, ele escolheu. Ele falou assim, este jogo, tá? O máximo que eu tiver dos meus titulares. Vamos ver como ele vai se comportar depois na quarta, depois no final de semana, porque ele tem que dar o retorno, recondicionar os jogadores também pelo jogo, mas não passar do limite para poder chegar inteiro. Então, cara, é uma arte aí. Porque é o seguinte, cara, tem uma luz brilhando no dia 27 e é do dia 27 para trás que ele tem que trabalhar. Como chegar da melhor maneira dia 27? É isso que ele está fazendo. Dia 27, como eu faço? Esse aqui tem que sair na quarta-feira? Então tá bom, então não vai jogar. Ah, mas por que não está jogando na quarta-feira? Porque ele sabe o porquê. Ele tem que recuperar fisicamente e ele hoje botou uma pedrinha no emocional. Falou que, tá vendo, vocês? Porque qual foi a entrevista dele agora, antes do jogo, durante a semana? Agora, quinta ou sexta? Quando eu tiver meu time completo, é a esperança dele. O time completo do Flamengo é excelente. E ele trouxe 8 hoje, que eu vou contar o Michael, tá? O Michael não tem nenhum problema de entrosamento com esses caras aí. Então, o que falta aí, vai faltar, dependendo, é a articulação, que o Arrascaeta faz isso muito bem. Porque o Bruno hoje é um jogador que está dentro da área. Né? Ele está na área e o Gabigol está saindo, circulando. Então, ele botou um emocional para cima porque ele trabalha isso com os caras. Né, neste nível de confiança, e hoje vai fazer uma ponte para o dia 27, que é
meu time completo. Aquele papo do time completo. E hoje a gente viu o que ele falou aqui, quinta ou sexta.